Se você está empreendendo, independente de qual seja a estação do seu empreendimento, esse podcast é para você. E esse é diferente dos outros que nós já fizemos aqui na Domo Podcast, porque hoje, além de um convidado muito especial, eu tenho um parceiro do outro lado que vai contar um pouco da sua história. Ele construiu nos últimos 15 anos um legado no ramo do rental e estamos comemorando agora 10 anos da chegada dessa empresa em Montes Claros. Nós estamos falando da Loca Forte e eu estou falando do meu grande amigo Newton Máximo. Newton, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Estar com você e hoje muito especial, né? Falando de um filho, né? A Loca Exatamente. Forte, para mim, é como se fosse um filho. E essa data muito especial de 10 anos da nossa chegada em Montes Claros, no norte de Minas. Sim, sim. Então, E para já quebrar esse clima aqui que eu acabei criando, cara, você viu como é que eu falei de você? cara, Caramba! Acho que eu nunca falei de ninguém assim, cara. nossa, Isso para mim representa orgulho, admiração, porque é diferente quando você consegue acompanhar um empreendedor, uma referência de longe, ou quando você tem ela de perto no dia a dia, né. Porque mostrar a grama verde, as partes legais é fácil, agora quando você percebe os bastidores, os desafios que a pessoa tem, isso é o que eu acho que faz todo sentido. Então, eu já vou começar entregando para você fica à vontade para falar muita coisa hoje. Eu começo com a seguinte pergunta: como foi a chegada da Loca Forte em Montes Claros? é legal. Então, a gente está fazendo 10 anos, chegamos aí em Montes Claros em 2015. A Loca Forte, ela nasceu em Belo Horizonte, a gente já tinha unidade em Belo Horizonte, Uhum. e depois a gente abriu a unidade em Brasília, e aí surgiu a oportunidade em Montes Claros. Foi uma questão até assim, um pouco fora da rota, porque não era, apesar de eu ser de Montes Claros, da região ali, do norte de Minas, eu não, naquele momento eu não tinha essa visão de abrir uma unidade em Montes Claros. E um parente falou: "Por que você não abre aqui esse negócio seu? Acho que vai Você dar". tinha família para aquele lado de lá, né? Eu tenho família, né, até hoje, tenho tios, eu sou de lá, né. Uhum. E foi um tio meu falou: "Por que você não abre aqui? Eu acho que vai dar muito certo". Eu falei: "Mas será? Em Montes Claros e tudo". Eu, assim, eu estava meio desconectado da cidade, né, estava mais focado para o lado de cá. E acabou que eu resolvi abrir. E aí, 2010, a gente chegou lá, foi chegando na cidade do interior, achando que a gente conhecia tudo, que a gente entendia tudo, Ia nadar de braçada, né? por já estar, né, performando em Belo Horizonte, performando em Brasília, chegar e nadar de braçada, foi aí que tudo mostrou que seria o contrário. E, assim, foi muita dificuldade no começo, né, porque cultura diferente, né, Uhum. cada região que você vai tem uma cultura. E tem um dado muito importante, um dado não, uma curiosidade que aconteceu e que é muito legal a gente trazer nesse cenário. Sim. Ó, você sabia que o McDonald's foi para Montes Claros, ali nos anos 2000, e fechou. E olha para você ver o que que é cultura. Eu não tenho, notícia de McDonald's que foi para algum outro lugar e não deu certo. Sim. Dá certo no mundo todo. Foi para Montes Claros, ficou um tempo, fechou. Claro que agora voltou, né, mas Uhum. teve que dar um tempo, se Entender adaptar, a entender a cultura. cultura, esperar o momento certo para voltar. Então, essa mesma dificuldade que que o McDonald's, que é uma referência mundial, Sim. enfrentou, nós enfrentamos também. Então foi muita luta, muito trabalho, mas graças a Deus a gente está aí caminhando e chegamos hoje aí nesse ano comemorativo de 10 anos. E a gente tem normalmente essa questão, né, você nasceu lá, sua família veio de lá? Isso. Entendi. Então você conhecia um pouco da cidade, conhecia um pouco das pessoas. Quando a gente vem para a capital, Belo Horizonte, e a gente percebe que a gente está voltando, a gente sente que está voltando na crista da onda, não, eu sei o que que eu vou fazer, eu vou ensinar Montes Claros a viver, e não é assim, né. Tem um ensinamento interessante demais no livro Arte da Guerra, que é que se você não conhece o campo onde você vai batalhar, é claro que não é uma batalha, é um Uhum, mercado, né, mas são concorrentes, são compras, vendas, né. uhum. Se você não conhece o campo onde você vai batalhar, você enfrenta muitos desafios. Então, quando você chegou lá, você teve que se reconectar com a cidade, com a estrutura, com o comprador, era o novo mercado, né, Uhum. lá. E como foram esses últimos 10 anos, assim, quais foram os principais desafios
desses últimos 10 anos? Realmente isso. O desafio maior foi realmente entender a cultura, o pensamento, entender as pessoas. Por mais que eu sou de lá, saí jovem de lá, né, bem cedo, e morei um tempo a maior parte da minha vida em Belo Horizonte, é o que você falou, você volta achando, cara, que eu tô na capital, eu tô na cidade grande, o que dá certo aqui vai dar certo Uhum. em todos os lugares. Então a gente enfrentou esse desafio. Claro que não foi da noite pro dia, foi muito difícil entender como o cliente pensa, o que é importante para ele e tal. Então foi assim, foi um divisor de águas. E isso foi muito importante para os meus passos futuros, porque dali saiu muita coisa boa para ser aplicado na empresa e para ser aplicado também no nosso crescimento, né? Aham. Então foi a dificuldade realmente maior, foi realmente entender essa cultura. E isso, como que isso aconteceu? Não foi da noite para o dia, foi foi errando, aí você, através do erro, você acaba acertando e vai mudando de rota, testando coisas Uhum. e até você conseguir realmente, assim, posso falar hoje eu consegui, mas assim, a gente já está num caminho bem legal de entender e de poder atender, né? Porque no fundo de tudo, a gente está falando, quando você fala de empresa, mas a gente tem que entender que tem um consumidor, tem um cliente, e você está fazendo aquilo não é para você, é para ele. Então, você entender como ele pensa, como ele age, como é a cultura dele, é o essencial para você conseguir performar bem, né? Sim. A gente fala muito sobre esse assunto e por ser um assunto natural, a gente não pensa nos detalhes dele, né. Uhum. Mas a Locaforte, ela vende equipamentos em Montes Claros, ela qual é o serviço, assim, o modelo de negócio, o seu modelo de negócio em Montes Claros? Tá, o meu modelo de negócio é locação, né, é o Locação. rental, né. Então eu trabalho com locação de equipamentos para construção civil, desde de máquinas leves, uma linha de máquinas mais pesadas que a gente está atuando, e também a questão de escoramentos metálicos, né, dando essa sustentação a obras, tanto pequena, média e grandes obras. E é muito legal hoje, a atuação nossa depois desses 10 anos, a gente olhar para trás assim e ver, cara, pô, aquele hospital, participei ali da, da realização daquela obra. Ah, aquele fórum, a Locaforte participou. Ah, aquele prédio e tal. Então, assim, é muito gratificante, não Sim. só você entender como um negócio, mas você ver que você também, por ser filho de uma cidade, sair de lá, voltar e contribuir com o crescimento. Na edificação da De estar cidade. dando esse suporte, né, para os clientes. Então a gente não vende nada, é basicamente, não deixa de ser uma venda, né, a locação, mas a gente trabalha especificamente com locação, desde pequenas obras, médias e grandes, indústria, mineração. Então a gente está atuando ali em todos os setores, dando esse suporte para os nossos clientes parceiros, né? Sim. A gente está falando muito de Montes Claros aqui, né, faz Uhum. todo sentido, porque a gente está comemorando 10 anos Isso, da Locaforte Montes Claros, né, MOC 10 anos, é MOC. mas vocês têm uma envergadura maior, né, vocês atendem outros lugares do país também, outras cidades, outras regiões do país também, né? Isso, a gente, né, está com unidade aqui em Belo Horizonte, está com unidade em Brasília e Goiânia. Então a gente está mais ou menos posicionado em pontos estratégicos para que a gente consiga atender toda Minas Gerais, né, ali o centro-oeste da Bahia e o sudoeste da Bahia e o centro-oeste, né, do Brasil. Então, através dessas unidades, a gente consegue dar esse suporte, esse atendimento. E, através desses pontos, não basicamente atendendo só a cidade, mas a gente consegue dar esse suporte e atender as regiões. Sim, sim. E voltando para Montes Claros, depois de tudo que você viveu nesses tempos aí, de tudo que você contou pra gente aqui, vamos falar um pouco do presente, assim. Uhum. Como que você vê a cidade hoje, a evolução da cidade? Eu já trabalhei em Montes Claros, né, já te contei, né. Você já falou sim. Trabalhei lá um tempo em
2004, acho que trabalhei um ano e meio, mais Há ou muito menos, tempo, né? em 2004. Era outra cidade, tanto Aham. que eu vou até fazer uma visita lá depois com você. Ah, legal. Eu tenho uma impressão da cidade, uma cidade mais tranquila, mais pacata, mas acelerou muita coisa lá, né? Acelerou, a cidade transformou de alguns anos para cá, crescimento assim absurdo, né? Virou assim realmente um polo. Hoje a Montes Claros, a região ali, né, Montes Claros, norte de Minas, hoje ela é um polo de energia renovável, energia solar, assim, coisa assim fenomenal. Muitas multinacionais estão, né, ali já Sim. fazendo canteiros de energia. A cidade, a indústria farmacêutica também, com grandes ampliações hoje está ali em Montes Claros. Você pega hoje, por exemplo, um remédio aí que é tão falado, né, que é o Ozempic, é fabricado ali em Montes Claros, né? A Novo Nordisk, que é uma empresa holandesa, né? Hoje teve uma, teve até agora lançou uma grande ampliação lá, no seu crescimento. Hoje a gente está com a Eurofarma lá também, construindo uma mega estrutura, ou seja, então Montes Claros virou, se você for lá agora, você vai ver, vai, cara, É outra que coisa. isso virou. E para dar esse suporte a esse crescimento, vem um tanto de coisa atrelado. Então, por exemplo, se você gera empregos, você tem que atrair pessoas, porque nem sempre, imagina, um laboratório, grandes empresas chegando, precisa de mão de obra especializada e muitas vezes essas Uhum. mãos de obras vêm de fora. E essa mão de obra vindo de fora, ela vai ter que ter uma moradia em Montes Claros. Então, você acaba acelerando a construção civil, né, para residencial. E isso aumenta a circulação de dinheiro, então o comércio aumenta, então você aumenta também a construção de lojas, né? E aí uma coisa vai puxando a outra. Então, a economia da região, da cidade, aquece, e com isso, para suportar isso tudo, vem a evolução e as coisas vão chegando, as marcas vão chegando, as empresas vão chegando. Então, eu acho assim, você ir lá hoje, você vai ver que é outra cidade Legal. que Legal. está em outro patamar. Que a construção civil em si e o rental mudaram a vida de Montes Claros, né? Porque tem que dar esse suporte, né? Eu me lembro da cidade, eu me lembro de uma rodoviáriazinha, assim, eu tenho muita vontade de ir lá Aham. para eu ver, me lembro de uma rodoviáriazinha, assim, na beira da BR, assim, era coisa É. de muito tempo atrás, assim. Nessa transição que vocês estão fazendo, legal demais tudo que você disse até aqui, mas esse período de transição, cara, como é que está sendo adaptar o time? O time tem que continuar atendendo, chega equipamento novo, o time tem que pegar as técnicas de vender aquele produto novo e também de poder atender e ensinar o cliente sobre ele. Como vocês estão lidando com isso, essa tempestade benéfica, né, para poder melhorar a cidade? Cara, é uma loucura, né? É uma loucura, assim, uma loucura boa. É trocar o pneu do carro com ele andando. Então, graças a Deus, a nossa equipe ela é muito boa, é muito dedicada. Eu acho que isso vai muito da cultura da empresa. E, e esse fato da gente estar presente, né, não, nem só eu, mas o Gustavo, meu filho, está ali muito presente, me ajudando também. O time entendeu isso. Então, a questão de treinamento, por exemplo, semana passada eu estava lá em Montes Claros, fiquei a semana toda. Chegou no sábado, a gente teve um treinamento, todo mundo foi, a gente não, né, a empresa não funciona no sábado, mas o time todo O time foi, todo foi conectar. foi conectar para a gente fazer um treinamento de tanto do comercial como pós-venda, também na área de mecânica também. Então, e tá todo mundo. Sabe o que que é o legal? É você chegar lá no sábado, e aí eu te falo, isso tem que, é a cultura, isso tem que partir da gente, né? O exemplo, ele é contagiante. Você tem que estar junto também, não adianta você falar, cara, vai para lá pro sábado para você fazer um treinamento. Não, É. você tem que estar junto. Eu tinha um compromisso aqui na sexta-feira, eu cancelei esse compromisso porque eu queria estar lá junto e não só estar, eu queria passar uma parte do treinamento para as pessoas, né? Então, Sim. não é sentar lá e ficar ouvindo os outros, é para falar, cara, é isso aqui. Então você tem que entender do que você está falando, do que você está querendo. E é muito legal você ver as pessoas chegando lá no sábado, todo mundo com um sorriso da Uhum. cara, alegre, motivado, né? E cada dia você pegar uma pessoa ali e conversar, e as coisas acontecendo, pô, isso não tá legal, vamos corrigir isso aqui. Então não tá sendo fácil, mas tá sendo gostoso, O processo está sendo gratificante. gratificante de ver também a vontade das pessoas ali, do time, de estar se qualificando e as coisas vão acontecendo, porque igual você falou, imagina, você vai para um portfólio de equipamentos que até então você não trabalhava. Sim.
Então é uma coisa nova. E aí, nisso, gera uma demanda. E quando a demanda vem, imagine, seu time comercial, vão surgir dúvidas, vão surgir perguntas que muitas vezes não deu tempo ainda daquelas pessoas estarem preparadas. Então, com muita força de vontade, mas graças a Deus, assim, está muito gratificante. E é legal, cara, essa energia que a gente acaba conseguindo contaminar a equipe, né? Da equipe abraçar uma causa junto. Porque existe essa briga no Brasil de que, eu sou o CLT e tal, então eu quero brigar com o meu líder, ele não quer me beneficiar, eu quero aumento, né? A galera pede aumento, às vezes sem entregar nada, ou às vezes também a pessoa pede porque ela já entregou tanto em algum outro lugar e nunca conseguiu melhorar os seus pagamentos ali. Uhum. E quando a cultura é de energia, de crescimento, e o colaborador percebe que se ele der o seu melhor, vai haver retorno, vai haver reconhecimento, ele vai conseguir se promover, ele se engaja muito mais, né? E qual é o seu plano com esse time maravilhoso que está com você para o crescimento desse ano? A gente está no meio do ano, tem muita coisa para fazer, já tem muita gente jogando a toalha, mas eu sei que você não é desses. E qual que é o seu planejamento para esse ano? Então, a nossa missão desse ano que a gente sentou e estabeleceu é crescer 50%. Boa, agressivo. Crescer 50% é uma missão, é uma meta bem agressiva, mas possível. Uhum. A gente não consegue ela sozinha, isso com o engajamento de toda a equipe, de todo mundo. A gente está conseguindo performar bem em direção a essa meta. E é legal, assim, porque principalmente o time comercial, dentro da empresa, eu falo assim, gente, a cultura nossa lá, o que eu gosto de pensar é o funcionário que ele tem pensamento de CLT, ele não serve para trabalhar com a gente. O que é o pensamento de CLT? É o pensamento do cara que não quer crescer, que meu horário é esse, minha função é essa, eu não faço aquilo. Então, uma das coisas que tem ajudado bastante é realmente o pessoal não ter essa cultura de CLT. É todo mundo. É muito gratificante você ver o pessoal chegando com um carro novo, encostando um carro novo, troquei de carro. Do time, a galera do do time. time. O seu colaborador chegando e fala, olha, comprei uma casa, comprei um apartamento. Por quê? Porque você vê que essa sede, né, isso gera mais sede de querer crescer, uma ambição sadia, que a ambição é diferente de ganância, né? A ambição, ela tem que fazer parte da pessoa. Ambição é você querer mais, ganância é você querer só para você. Sim, Né? sim. Você está querendo só para mim, para mim. A ambição beneficia quem está do seu lado, né? Exatamente. Na ambição, quando você é ambicioso, uma ambição de qualidade, se é que eu posso usar essa palavra, alguém vence quando você vence. Exatamente. Agora, quando você só pensa em você, que qualquer vitória que acontecer só beneficia você, você é um passo de narcisista, egoísta, né? Porque a pessoa que tem ambição, ele fala assim, cara, o que a gente vai fazer? É o que eu converso com o nosso time lá. Gente, a gente está focado em alguma coisa, que é a meta desse mês, tal, vamos lá, vamos todo mundo, porque vai ser bom para todo mundo, tem premiação, tem isso e aquilo, ou seja, todo mundo, a gente está falando de que todo mundo. Quando você sai fora dessa ambição, que aí a gente quer um pouco de ganância, é quando você fala assim, o que eu posso ganhar? Já não é nós mais. Sim. Porque aí você já vai para o individual. O que eu posso ganhar? E então é legal essa motivação, porque isso, né, nos encoraja muito a correr atrás, porque chega uma hora também, né, cara? Claro que no final do dia todo mundo está trabalhando ali por dinheiro, por ter uma vida melhor. Mas, cara, por que não fazer isso tudo também e ter aquela sensação num ambiente legal e ter uma sensação de, cara, eu estou construindo algo, eu estou conseguindo performar aqui, crescer aqui, né? Então, hoje lá dentro da empresa, a gente vê assim as pessoas, né, querendo assim, cada dia mais abraçadas ali com a empresa para o crescimento realmente da empresa. É muito legal esse ambiente, não sei se é um ambiente, mas essa áurea ali que contaminou ali a empresa, de todo mundo estar correndo atrás dessa meta, e a gente vê que a meta é possível, é agressiva, O novo traz isso, né? mas dá para chegar nessa meta.
pessoal fala muito de crise. Ah, mas crise e tal. Imagina se eu ficar pensando em crise. Crise é uma coisa que eu lido desde quando eu entendo por gente. No Brasil, a gente lida com crise e isso não pode nos frear, né? De estar acreditando e de estar correndo atrás ali, motivando a galera. Não é fácil. A gente esbarra muito na questão da cultura, né? Por exemplo, de você chegar... Eu, por exemplo, tenho que ser um exemplo. Então, eu saio... muitas vezes é cansativo e a gente tem que se preparar. Por exemplo, eu saí semana passada, domingo eu fui para Montes Claros, como eu te falei, eu estou dedicando uma grande parte do meu tempo lá para a gente conseguir performar e conseguir alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, eu saí daqui domingo, segunda, 6h30 eu estava dentro da empresa. A empresa abre 7 horas, 6h30 eu estava dentro da empresa. Podia falar, vou dormir até um pouquinho mais tarde, chegar, não. Então, os colaboradores começaram a chegar, eu já estava lá dentro da empresa. E ali você tem uma rotina de trabalho a semana toda, né? Voltei, como eu te falei, voltaria na sexta, fiquei lá para o treinamento do sábado, voltei no domingo, essa semana. A gente vai estar essa semana aqui, né? Tem os compromissos normais daqui de empresa. Hoje a gente está gravando esse podcast. Essa semana tem a feira, quinta-feira a gente tem uma revista aí, que a gente é colunista, né? Nós dois, que vai ter o lançamento dessa revista também, mais uma coisa. Então é muita coisa que a gente faz. Domingo eu tô indo para Montes Claros de novo, ficar uma semana lá, de lá eu vou para Goiânia, então não é fácil. Como manter isso tudo? Porque eu não posso chegar lá, ô céu, ô vida, para baixo. Eu tenho que chegar, porque muitas vezes eu chego lá e vejo assim, o meu colaborador chegando com a cara meio triste, meio para baixo, já, opa, bora! O que está acontecendo? Bola para cima aí, vambora. Ah, não, porque lá em casa... Eu falei, não, problema da sua casa, deixa lá, desconecta aqui no que você tem que conectar, porque lá vai se resolver de uma forma ou de outra. Depois, principalmente o time comercial, né, time de atendimento e tudo. Que tem que estar voraz, né? Voraz. Depois você se reconecta. Então, eu tenho que ser esse cara também que tem que estar ali, dando suporte, o treinador, eu tenho que estar bem 100%. E como é que eu fico bem? Tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente, eu tenho que cuidar do espiritual. Sim. E para isso, são etapas da vida, eu já fiz isso em determinados momentos, e sempre na vida da gente é uma escolha. Eu escolhi fazer isso. E para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga esse objetivo e eu sinto prazer em estar construindo isso, eu tenho que abrir mão de outras coisas. Sim, então, sim. Hoje o Newton não é um Newton que fica na rua até tarde. Hoje o Newton não é um Newton que fica todo final de semana, está saindo para compromissos sociais. Por quê? Porque eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem fisicamente. Então, eu aprendi a usufruir disso, trazendo toda essa energia, canalizando essa energia para o meu negócio, para o meu business. Para você que está construindo alguma coisa, isso é muito importante. Não existe conforto na zona de progresso. Não. Se você está se sentindo confortável, você não está progredindo. Não mesmo. Na medida que você se propõe a aumentar o seu negócio, a empreender em alguma coisa, a construir uma coisa nova, se prepare para dormir menos, acordar mais cedo, ter que lidar com o problema de clientes, porque se você oferece um serviço para alguém que é uma solução que vai te trazer progresso e melhorar a vida daquela pessoa, você tem que se comprometer a entregar, né? Às vezes o que eu percebo é o seguinte, nesse progresso que vocês estão tendo aí, vocês devem estar passando muito por isso, a pessoa acha que para resolver um problema, ela tem um horário de começo, começa a resolver 10 horas, termina de resolver meio-dia. Não resolvi, termina de resolver no outro dia de 10 a meio-dia, não. O problema você pega para resolver e quando você terminar, terminou. Né? Marquei 2 horas para resolver isso aqui, não deu? Deu 3, deu 4. Entenda isso, na zona de progresso não existe conforto. Se está muito confortável, você muito provavelmente não está progredindo. Depois de tudo que você disse, se eu estivesse pensando agora como um comprador de empreiteira ou como um engenheiro, eu estaria muito orgulhoso de poder fechar negócios com vocês. E pensando nessas pessoas, nesses clientes, o que eles podem ter de segurança em fazer parcerias com a Locaforte? O que eles podem sentir de tranquilidade? Como vocês mantêm isso aí? Então, existe uma máxima aí, né, que o pessoal fala que o cliente sempre tem razão, né?
Sim. Mas todo mundo fala disso, mas nem sempre isso acontece na empresa. É mal interpretado demais, né? É mal interpretado. Às vezes a pessoa fala isso para o cliente escutar, mas na real não é isso que acontece. Uhum. E a gente entendeu que o cliente é o foco realmente principal. Então hoje, quando eu vejo... talvez você ter um negócio, e dentro da Locaforte isso acontece muito, e você ter um negócio e você falar assim, cara, não dentro da Locaforte, mas dentro desse segmento nosso de rental, por exemplo, o cara fala, olha, eu tenho as melhores máquinas, as melhores marcas de máquina, eu tenho as máquinas novas e tal. Cara, isso não é nada, isso é obrigação. Isso é obrigação para o seu cliente. Só que, se eu ficar focando no que eu tenho, no produto que eu tenho, muitas vezes eu esqueço o cliente. Então, hoje na Locaforte, o princípio é o que eu posso fazer de melhor para o meu cliente. Então, hoje eu não tenho vendedores, eu tenho consultores. Essa transformação do meu time comercial está passando por isso, por essa transformação de capacitação do time, onde eu não tenho uma pessoa que vende um produto, eu tenho um consultor que vai ajudar o meu cliente a resolver o seu problema. É uma venda consultiva. Exatamente. Porque na outra ponta, como você falou de ser uma empreiteira, uma construtora, existe um cliente que está precisando do que eu ofereço para que ele possa executar o trabalho dele da melhor forma possível. Então, qual que é o olhar hoje do nosso time da Locaforte Comercial? Cara, o que eu posso fazer para esse cliente? Porque muitas vezes esse cliente está procurando um equipamento que não vai ser o equipamento ideal para ele. Talvez é o equipamento até mais caro que para Locaforte ou para a empresa seria até mais rentável. Uhum. Mas com essa visão e com esse olhar que o cliente nosso, ele é um parceiro, e que quando eu falo parceria, é que eu quero esse cara não só alugando comigo uma vez, fazendo um contrato, né? Porque é muito mais fácil você fechar o contrato para quem é da sua base, né? Que você buscar outro cliente novo. Isso é muito mais caro e muito mais A difícil. aquisição de novos clientes não é tão simples, né? É 60%. Você tem 60% de chance de fechar um novo contrato na sua base de quem que já é cliente, de que você ir buscar fora. Você gasta 5 a 7 vezes mais para adquirir um novo cliente. Uhum. Então, você trabalhar na sua base. Então, quando você tem essa visão de entender, e lá a gente tem isso muito segmentado, a gente está segmentando isso, de eu olhar e falar assim, por exemplo, chegou o Jardel aqui, Jardel da empresa tal, ele está com essa necessidade. Então, não é simplesmente você falar, eu estou precisando desse equipamento, é X. Não, não. Você precisa desse equipamento? Qual que é o seu trabalho? O que você vai executar? A gente vai analisar o que você vai executar com esse equipamento para que, olha, não, esse equipamento realmente vai ser vantajoso para você. Não, não, não. A gente tem uma coisa melhor aqui para você que vai performar melhor. Então, com esse olhar para o cliente, a gente acaba resolvendo a dor do cliente, a satisfação do cliente é grande e o cliente satisfeito é o nosso parceiro. Sim. Então, hoje a visão da Locaforte hoje é 100% em resolver o problema do cliente. Então, hoje eu não tenho vendedor. Hoje na Locaforte nós somos consultores. Legal demais. Esse episódio é um episódio muito especial para mim. Parabéns por esses 10 anos de construção da Locaforte Montes Claros. Parabéns para a cidade. Eu imagino que é imensurável o número de coisas que já foram construídas por lá. Mas, para a gente concluir, a gente está caminhando para a conclusão, o que você diria para o Newton de 10 anos atrás hoje? Qual conselho você daria? Talvez para esse Newton de 10 anos atrás chegando em Montes Claros, talvez para o Newton como pessoa em si mesmo, isso já serve como conselho para um empreendedor que pode estar consumindo esse conteúdo aqui. O que você diria para essa pessoa de 10 anos atrás? Vão ser aqui, 5 perguntinhas de bate-pronto, tá? Manda ver. Olha, eu acho que se eu levar para Montes Claros seria acredite mais no lugar. Sim. Né? Eu demorei a acreditar, Sim. então acredite mais no lugar. Para o Newton, pessoal seria cuide mais, proteja o seu coração, a sua mente, para que você esteja bem e se conecte mais com Deus de uma forma mais pessoal, você e ele diretamente, até muitas vezes sem intermediário. Legal, legal. E qual é a decisão mais difícil que vocês tomaram e hoje vocês têm certeza que foi a certa?
Isso falando de Montes Claros? Montes Claros. Cara, a decisão mais difícil, cara, tiveram várias assim, mas para falar uma, eu acho que a decisão foi, quando a gente chegou, foi permanecer. Porque quando a gente chegou, enfrentando as dificuldades, a gente podia falar, cara, vou fechar isso aqui e vou embora. Então a decisão mais difícil foi acreditar, permanecer, e hoje a gente vê que foi, hoje eu consigo olhar para trás e ver que foi a opção certa. E o que você diria para alguém que tem vontade de trabalhar com vocês, dentro da Loca Forte, ou qual palavra de motivação você deixaria para o seu time aí? A pessoa que quer vir trabalhar na Loca Forte é se adaptar à nossa cultura. A nossa cultura é, o cliente sempre tem razão, a gente não tem cultura de CLT, acorde cedo, porque eu gosto. Acorde cedo. Se chegou para a Loca Forte, compre um despertador, né? Chegue com o seu despertador, né? Acorde cedo. Então, para a pessoa que quer trabalhar isso, estamos contratando. Se tiver alguém assistindo aí que se encaixar dentro disso, e uma pessoa que tá disposta a esse crescimento, embarcar sim. Né, nessa com a gente, sim. acreditar e ajudar a construir aí uma história, um legado, só mandar o currículo para a gente lá. Dá aí uma baita oportunidade para quem se especializou, se profissionalizou em Belo Horizonte e está com vontade de voltar para o norte de Minas, que é um baita lugar para se morar. Com certeza. A hora chegou. Uma cidade hoje, né, umas classes em 500 mil habitantes, povo super acolhedor. Sim. É uma cidade que hoje não falta nada de infraestrutura em todas as áreas, hospitais, escolas, faculdade mais, área médica, então não falta lazer. Então, o pessoal super acolhedor, se prepara para o calor, mas quem gosta de calor tá bom demais. Maravilha. Né? Meu amigo, para a gente finalizar, eu vou assumir a mensagem aqui a mensagem que a gente sempre deixa no final para as pessoas, que já faz parte da nossa cultura, desse nosso podcast, e você entrega a sua no final e a gente finaliza. Tá. Pode ser? Pode. Pessoal, a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é a seguinte: nem sempre a gente está pronto. Na verdade, quase nunca a gente está 100% pronto. Mas a gente precisa muito acreditar no nosso potencial. A gente precisa muito acreditar no que a gente é capaz de construir. Talvez você esteja em dúvida hoje sobre tomar decisões de mercado, sobre tomar decisões do que fazer, sobre tomar decisões de um novo negócio. Eu quero deixar para você essa reflexão. Isso serve muito para você. Olhe para trás, olhe o que você já construiu, o que você já fez e tente encontrar como seriam as coisas se você não tivesse feito. Porque pode ser que, de repente, existe uma ilusão na sua cabeça de que você é absurdamente eficiente. Mas pode ser também que você vai olhar para trás e dizer, se eu não tivesse feito isso, talvez esses resultados não teriam chegado, ou talvez essas pessoas não teriam chegado até aqui. E partindo desse ponto, acredite em você, ainda que você não se sinta 100% pronto, dê o seu melhor e avance nos seus projetos. É isso. Legal. O meu recado que eu poderia deixar é você que quer realmente, né, que tem um sonho, né, é o que você falou, não deixe esse sonho morrer, mas um sonho, ele para que ele possa se tornar realidade, ele precisa de esforço, ele precisa de coragem. Primeiro, o que você falou, ele precisa de coragem. Então você tem que ter coragem para você tirar aquilo da área do sonho e colocar ele na área da realidade. Mas se você está disposto a fazer alguma coisa, sempre faça com excelência, dê o seu melhor, porque eu já vi de tudo na vida, mas assim, eu acho que se você der o seu melhor, trabalhar com a cabeça no lugar ali, buscando, tirando aquilo que está dentro de você, com certeza você vai conseguir performar e vai conseguir colocar aquele sonho em pé. E o mercado está aí, não se preocupe com o que as pessoas falam de dificuldade, realmente é difícil as coisas, não é fácil, nada é fácil. Se você quer construir alguma coisa, é o que você falou, sair da zona de conforto dói, não é fácil, mas é o único caminho que eu vejo viável, legal, para você crescer na vida. Então não desanime, esse é meu recado final hoje que eu posso deixar para vocês aí. É isso aí. Essa é a nossa visão. Espero que vocês tenham gostado. É o que a gente sempre fala aqui, ninguém se arrepende de ficar grande. Isso. Então dê o seu melhor,
Parabéns, Loca Forte, Mock 10 anos. Ó, e a gente vai fazer uma festa lá esse ano. Vamos fazer vai ser muito legal. Vai tá lá. Eu vou estar lá. Beleza? Valeu, obrigado. Fechado. Pessoal, valeu. Valeu, gente.